E isso, então, a gente pode até fazer um gancho, né, que já entra. A gente nem ensaiou aqui nos últimos minutos falar na parte do mercado editorial, você falou na parte do design e tudo, e como que foi essa incomodação? Falou lá em 2010, e começou, eu imagino, em 2010, questão de internet, produção de conteúdo, para você aprender ali sozinho, ou achar alguma empresa, algum freelancer, era muito mais difícil que hoje, né? Como que foi esse processo até criação da empresa, da Memento? Pois é, em 2010, o meu livro foi publicado pela editora Novo Século, pelo Uhum, selo Novos Talentos da Literatura Brasileira. legal. Que era um selo daqueles em que o autor, de certa maneira, participa Uhum. com dinheiro, né? Sim. Basicamente. É, Mas na ideia de eu tinha que aquelas comprar uma parte da antologias. tiragem. Não, eu comprava uma parte da tiragem e eu, Você então, financiava o seu livro, basicamente, para ser publicado, né? basicamente, dá para dizer assim. Uhum, Ah, não quero falar mal de nada, na verdade é bem o sim, contrário, porque eu tive uma experiência positiva de uma maneira geral, participei da Bienal em sim. 2011, foi muito bacana e o próprio ter o livro publicado me fez aprender muita coisa, me fez seguir nesse caminho, né? Então é Uhum, bem aquela de tudo que veio atrás me trouxe aonde eu estou hoje. sim. Ah, mas justamente o fato de eu ter começado assim, sem saber praticamente nada, eu escrevi, legal. E aí eu mandei então para Novo Século e eles falaram, vamos publicar um livro e tal. E aí então que eu comecei a entender como é que as coisas aconteciam. Só Uhum, que eu não entendia muito bem. Eu via, melhor dizendo, né? E eu ficava assim, mas o que significa isso? Tanto que a primeira vez que eles me mandaram a capa, eu fiquei olhando a capa assim, não, mas não está certo isso. Só que, porque eu não tinha a mínima noção do que eu estava olhando, né? Que na uhum. verdade, então, o que eles me mandaram foi a capa aberta. Então, que é um plano. Entendi. E eu Uhum, fiquei pensando assim, mas cadê a capa? Qual parte dessas uhum, é a capa, né? Porque eu não tinha entendido a maneira de se ler isso. Então, tem a orelha, tem a contracapa, a lombar, a capa e a orelha de novo, uhum, né? sim. Então, e a partir disso, a minha mãe, inclusive, encontrou esse curso de produção editorial nessa cidade que é Santa Maria, onde eu moro hoje. Uma cidade Uhum. linda, como vocês podem ver, né? Ah, então ela descobriu esse curso e falou: Olha, combina contigo, né? Porque era sobre livros e tal. Eu, vamos ver como é que é, né? Me inscrevi, passei na Universidade Federal de Santa Maria aqui e comecei a cursar e percebi que aquilo realmente era para mim. Parecia, inclusive, que tinham feito aquele curso para mim. E Sim. aí, nesse curso, eu comecei a entender melhor como é que funcionava a cadeia do livro, como é que funcionava de uma maneira geral, né? Não só a parte do escritor, mas a parte dos prestadores de serviço, qual é o papel de um editor, qual é o papel de um preparador de texto, de um designer, Uhum, como é que funciona uma gráfica, né? E uhum, a partir disso, eu comecei a me envolver mais. E depois, então, que eu me formei, eu continuei nesse caminho, porque eu entrei no mestrado em design editorial em Portugal. uhum, Lá, então, eu estudei essa parte mais visual, né? Que na produção editorial eu estudei mais a concepção dos livros, essa parte que fica dos bastidores, que a gente não vê sim. tanto. E no design editorial, mestrado, eu aprendi um pouco mais sobre a parte visual, né? Então, como apresentar os livros. Uhum, E isso se complementou de uma maneira maravilhosa para mim. E é uma experiência assim que, para mim, eu diria que a minha carreira dentro do mercado editorial é maravilhosa. E eu já tive uhum. várias experiências incríveis. Uma que me vem à memória sempre é a noite que eu e a minha noiva passamos acompanhando a impressão de um livro na gráfica aqui em Santa Maria. E não foi à noite só, assim, a gente começou às 2 da tarde e a gente voltou para casa às 8 da manhã, né? Porque a Uhum. gráfica continuou trabalhando durante a madrugada e a gente estava lá assim, sim, tá saindo o livro, olha aqui. Então Que a gente legal. ficou lá conferindo cores. Sim. É, Então, esse tipo de coisa eu aprendi ao longo do tempo, né? E justamente é uma coisa que faz muito bem para os escritores. E eu não digo que seja uma coisa necessária,
Nem se tu vai Hum, trabalhar com isso, não precisa trabalhar, mas ter um conhecimento de como funciona o mercado editorial, né? Como são feitos os livros, sim, como são publicados os livros, como os livros chegam aos leitores, isso é muito importante para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo, sim. né? Uhum. Para a E de gente não repente ser só até uma um peça na máquina, mas a gente é, enxergar a máquina inteira. por mais que o escritor ele vai escrever, vai passar para outros profissionais a continuidade, né, principalmente na publicação, é interessante saber qual que é a função de cada um, qual que é a importância, até numa negociação, né, se for com freelancer, com empresa, com editora, negociar um contrato, o que que você tem de direito, então, acho que, né, eu acho que é até uma parte praticamente fundamental que o escritor tem que saber, né? Ah, Quais com opções que ele certeza. tem para publicar, e muitos acham que só pode publicar com uma grande editora, fica, né, mandando original para cima e para baixo, e não vê que às vezes tem uma opção independente ali que pode, né, realizar o sonho, enfim, conhecer o mercado editorial é importante, tão quanto, acho que escrever bem, né? Não, e muitas vezes, entrando nesse quesito que tu comentou, a editora pequena ou a edição independente são muito melhores do que tentar logo uma editora grande ou uma Sim, editora como a que eu fiz. Então, meu primeiro livro, né? Que eu não tive muito controle assim, sobre o que ia acontecer, sobre como ia ser a uhum. capa, como ia ser uma diagramação, como ia ser feita a preparação. Então, É muito do que eles determinam, quando né, de acordo com o design que eles usam, com a estratégia de lançamento, com a linha editorial que eles seguem, você meio que fica travado ali. E às vezes até sua história pode sofrer algumas modificações também, né? Exato. Então, na publicação independente, eu me libertei, assim, quando eu Uhum, percebi, assim, olha, não é nenhum demérito uma publicação independente, pelo contrário, é até mais, não querendo falar no sentido pejorativo, desgastante, eu digo, no sentido de que a uhum, gente se investe muito naquilo, sim, de que a gente coloca a gente como escritores e como autores, como pessoas ali em cima daquela publicação. E quando o resultado sai, normalmente ele reflete muito melhor quem nós somos e o que a ah, história que a gente sim, queria contar do que outras possibilidades. Sem querer dizer uhum, que em grandes editoras isso não seja possível também, pelo contrário. sim, Mas o nível de controle que a gente tem sobre a parte uhum, criativa, sobre a maneira como a gente lida com esses processos é bem maior na publicação independente. ah, Tanto sim. que o meu livro eu fiz de cabo a rabo, né? Sim, Tipo, literalmente, tudo. né? Sim. É, e acaba que fica mais satisfatório, né? Porque, de repente, o trabalho que você tem para escrever guardado as proporções, é o mesmo que você vai ter pós-escrita, que você vai ter que buscar um freelancer aqui, outro ali, negociar, a capa sai exatamente do jeito que você quer, então é muito bate e volta, a impressão na gráfica, então é muito desgastante, igual você falou, mas quando você pega o bebê no colo ali, ele é 100% da forma que você imaginou, e isso pode se perder numa grande editora. Já conversei com alguns escritores assim que já publicaram em grandes editoras, assim, são várias reuniões corporativas mesmo, tipo, isso aqui pode acontecer, isso aqui vamos cortar, isso aqui não. Tipo assim, às vezes que rola uma mudança ali na história que não é tão legal, mas você tem todas as outras contrapartidas, né? De estar numa grande editora. É Uhum. visibilidade, é um contrato. Então, assim, não é ruim, mas são dois mundos diferentes, né? São dois cenários diferentes que têm Sim, seus sim. prós e contras, né?